Olá pessoal, aqui é a Vives, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Lily Pop Carimbos e hoje eu vou fazer um projetinho com vocês bem legal utilizando esse kit de carimbos da linha da Scrapbook by Tami, que é um kit com sentimentos bem grandes, num tamanho realmente bem grande, e eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode utilizar sentimentos grandes assim nos nossos cartões como ponto focal. E para isso a gente vai trabalhar bastante no fundo, né, no painel de fundo, no background. E eu vou utilizar aí essa base de cartão que eu vou deixar de lado por enquanto, no tamanho de 10 por 15, e esse painel de papel aquarelável no tamanho de 9 por 14, um pouquinho menor, que é onde a gente vai fazer todo o trabalho de background. Eu vou utilizar esses kits de carimbos para trabalhar também no background, para criar interesses, para poder o background ficar bem diversificado, bem interessante, com várias coisas legais acontecendo, para poder destacar bastante também e ficar um fundo bonito para o sentimento. Bom, eu vou começar utilizando uma técnica com stencil, que é uma técnica que eu gosto muito, que é uma técnica de resiste com gesso. Serve com tinta também, eu vou utilizar gesso hoje, mas vocês podem utilizar gesso de qualquer marca ou tinta também de qualquer marca, da cor que vocês preferirem. Eu prefiro utilizar para essa técnica cores mais claras, branco, bege, enfim, eu vou utilizar gesso branco aí. E vou aplicar com essa esponjinha de maquiagem, dessas bem baratinhas que a gente compra no pacotão. Bom, para essa técnica, qualquer stencil que vocês tiverem em casa vai servir. O stencil que vocês preferirem, que vocês acharem que vai combinar melhor com o projeto. Eu vou utilizar esse daí que é bem baratinho, desses stencils assim, bem genéricos mesmo. E eu vou começar aplicando o gesso através do stencil no meu painel. Eu não vou aplicar no painel todo. Eu vou aplicar só em algumas partes, como vocês vão ver, mas eu vou tirar bastante o excesso. Olha só a quantidade de gesso que tem na esponjinha. É uma quantidade bem pequena mesmo, porque se eu molhar muito com o gesso vai acabar passando por debaixo do stencil, vai ficar uma melecada, vai acabar criando um aspecto não tão bonito, não é o que eu quero. Então eu quero só dar umas batidinhas mesmo, como vocês estão vendo aí, com bem pouco gesso na esponjinha, carregada na esponjinha. E olha só, nesse ângulo dá pra vocês verem aí como a minha aplicação, ela não cobriu todo o meu painel. Ela tá cobrindo só algumas partes pra criar esse efeito de stress, né? É um efeito mais desgastado, como se fosse alguma coisa que tivesse se desgastado com o tempo. Com o meu gesso já seco, ele seca bem rápido, eu vou fazer uma aplicação com as carimbeiras de stress, mas como eu mostrei, vocês podem usar caneta aquarelável, vocês podem usar lápis de cor aquarelável, a própria aquarela, quem tiver. Qualquer tipo de tinta que dilua bem na água funciona bem para essa técnica. Eu vou utilizar as carimbeiras de stress, que são as carimbeiras que eu gosto de utilizar para trabalho com água, mas qualquer mídia que você possa diluir em água vai funcionar. Eu vou utilizar uma base também, como vocês estão vendo aí, para poder fazer esse trabalho, mas como eu mostrei, vocês podem usar saquinho de embalagem, até a embalagem dos carimbos, para poder criar uma espécie de base de trabalho que depois você vai poder limpar facilmente. É só passar um paninho, um papel toalha, que seca rapidinho, já que a gente está trabalhando com água. E aí eu vou aplicar uma espécie de wash, né? Eu vou colocar a tinta bem diluída na água, como vocês viram aí, e vou acelerar um pouquinho o processo de secagem com o soprador. Quem não tiver o soprador térmico pode esperar secar naturalmente, sem problemas, e ir limpando e enxugando o excesso com um papel toalha, um guardanapo, enfim. Funciona direitinho também. E aí eu vou aplicando sempre de maneira manchada. Quem preferir fazer uma cobertura uniforme, pode até funcionar também. Para esse projeto eu preferi uma cobertura mais manchada, para criar esse efeito mesmo mais mixed media, mais desgastado. Eu gosto bastante desse efeito, eu prefiro assim, mas se você quiser fazer uma cobertura mais uniforme, sem tantas manchas, vai ficar legal também, funciona para esse tipo de técnica. Agora eu vou vir com a cor um pouquinho mais escura, que é um tom de roxo assim, um pouco mais escuro. E vou fazer só algumas pinceladas, vou pressionar um pouquinho, só para poder criar alguns pontos de cor mais escura, mas a maior parte mesmo do projeto vai ser nesse tom de rosa um pouco mais claro. E aí, com o meu painel já seco, algumas partes ficaram manchadas, bem legal assim, mas algumas ainda ficaram meio brancas, e aí eu venho com a esponjinha, que você pode usar também a esponjinha de maquiagem nessa hora, funciona também super bem, direitinho, para poder cobrir as outras partes. Eu queria escurecer um pouquinho mais nos tons de rosa, e olha só como a parte onde eu apliquei o gesso com o stencil aparece nessa hora quando a gente coloca a cor. É uma técnica bem interessante porque o gesso resiste à carimbeira,
e acaba mostrando um pouquinho do padrão do stencil que a gente criou, fica super legal. Bom, agora eu vou utilizar os carimbos que eu mostrei no começo do vídeo para poder fazer umas carimbadas bem aleatórias no meu fundo, né, no meu background, para poder criar uns pontos de interesse. Eu quero estampar, na verdade, esse papel de uma maneira que ele lembre um papel já estampado, um papel desses de scrapbook, já todo coloridinho estampado, que a gente compra pronto. Só que a diferença é que esse daí a gente tá fazendo de acordo com o nosso gosto, com o que a gente queria, estava em mente, de cor, enfim, de tudo, né? E com o próprio padrão do stencil, que fica super legal também. Mas aí eu vou fazer algumas carimbadas para poder criar mais pontos ainda de interesse. Esse carimbo de folhas é super lindo, eu adoro utilizar, já usei para outros projetos também, inclusive aqui no canal da Lily Pop. E eu gosto de sempre utilizar ele pelas bordas do cartão para criar uma espécie de borda floral, assim, uma borda com essas folhas. Eu acho que fica super bonito. Olha só como tá ficando bem interessante esse background, esse fundo. E para finalizar, eu vou carimbar ainda nas bordinhas com carimbo imitando costura. Esse carimbo, se eu não me engano, é o Bordas 2, que eu adoro também. Já usei também para vários projetos aqui no canal da Lily Pop. Quem acompanha aqui já viu, já me viu utilizando. Eu vou usar esse bloco acrílico, que é super legal, que é bem interessante para esses carimbos de borda mesmo, porque ele é fino e ele é super comprido, então ele pega bem, assim, ele tem uma pega boa para esses carimbos de borda, que são mais realmente compridos, assim, fica bem legal para poder manusear. Eu recomendo bastante esse bloco para esse tipo de carimbo. E são vendidos também esses blocos lá no site da Lily Pop. Tem vários tamanhos de blocos acrílicos para os carimbos mais variados que são vendidos por lá. Eu recomendo, porque os blocos, inclusive, são de super qualidade. Eu adoro. Bom, com o meu painel aí já todo pronto, eu fiz o detalhe de costurinha em zigue-zague em volta, né? Para poder criar só um charminho, como eu falei. A gente vai trabalhar bastante. A gente trabalhou bastante o fundo, mas o destaque maior do cartão vai ser o sentimento. Eu vou carimbar agora o sentimento nesse papel preto, porque eu quero fazer um emboss branco. Eu queria que o sentimento tivesse preto para ficar destacado, né, para combinar com as carimbadas em preto que eu fiz no painel, mas eu preferia que ao invés da carimbada fosse preta diretamente no papel, eu queria carimbar num papel preto que eu achei que ia destacar mais. E para combinar com os toques de branco que tem no meu painel também de fundo, no meu background, eu resolvi fazer um emboss branco, uma carimbada, né, com a Versamark, que é uma das carimbeiras para emboss, embora existam outras, e usei o pó de emboss branco para poder criar esse efeito do preto no branco, que eu acho que fica bem legal. Esse contraste de preto com branco, ele chama bastante atenção, fica bem legal, e é um neutro, né? São duas cores neutras que funcionam super bem. E eu acho que preto com branco e rosa é uma combinação muito bonita, eu gosto bastante. E sempre que eu uso nos meus projetos, funciona super bem, assim, fica sempre bonito. Bom, eu vou ajustar aí o tamanho desse banner, né? Eu vou fazer uma espécie de banner com o sentimento. Vou cortar, inclusive, as bordinhas em formato de bandeirolinha para ficar mais bonitinho, para criar um charminho. Eu sempre gosto de colocar uns detalhezinhos assim, que são simples, mas que trazem um pouco de charme ao projeto. E aí eu vou cortar a bordinha, como vocês estão vendo aí, eu gosto de fazer um picotezinho no meio e das pontas em direção até o picote que eu fiz no meio. Eu acho que assim fica super simples de fazer uma bandeira, uma terminação de bandeirolinha de maneira super fácil e prática, usando a tesoura sem precisar medir nada e fica certinho. Eu gosto bastante, mas eu vou no olho mesmo, é o famoso olhômetro. E aí eu tô com o meu banner já pronto, agora é só montar o cartão, né, colar as partes do cartão. Eu vou utilizar fita banana, eu tenho uma quantidade bem grande de fita banana aqui, e eu gosto de deixar elas mais para utilizar nos vídeos, porque acaba ficando mais rápido, seca mais rápido, na verdade nem seca, é automático, já colou, já tá pronto, mas geralmente nos meus projetos eu uso bastante EVA também, porque acaba saindo mais barato. A gente compra aquele rolo de EVA e dá pra usar em vários projetos, mas para os vídeos eu prefiro usar a fita banana, porque como eu falei, é mais rápido. Então eu vou utilizar aí, essa fita banana que eu utilizei para colar o painel de fundo, ela é menos volumosa, eu gosto bastante dela justamente para colar painéis de fundo, porque ela dá um certo volume, mas não é um volume tão grande. E para destacar o sentimento, que é o ponto focal desse cartão, eu vou utilizar uma outra fita banana que é um pouquinho mais volumosa, para poder realmente destacar mais. E tá aí o projeto pronto.
Eu vou criar só uns detalhezinhos com algumas gotinhas de Novo Drops na cor preta para poder combinar com o banner do sentimento e com as carimbadas, né, que eu fiz com tinta preta. E tá aí pronto um projeto super simples de fazer, super divertido. As técnicas de Mixed Media são muito divertidas, gente, eu garanto para vocês. Testem em casa com os materiais que vocês tiverem, tinta, aquarela, gesso, o que vocês tiverem. Alguns materiais nem são tão caros assim, vale a pena investir, porque são técnicas muito divertidas, muito legais e criam efeitos super bonitos, super interessantes. E tá aí o projeto, esse fundo de Mixed Media com destaque para o sentimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, até a próxima e tchau, tchau!